Vamos abrir em Josué capítulo 1. Livro de Josué, Antigo Testamento, capítulo 1. A partir do versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob julgamento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O livro de Josué é um livro de muita ação, um livro realmente, graças a Deus nós cremos, fundamentado na palavra de Deus, que é um livro histórico, digno de crédito. No tempo e no espaço da história, todos esses acontecimentos realmente ocorreram, foram eventos realmente no tempo e no espaço da história. Para nós entendermos a situação de Josué, o povo havia se libertado, sido libertado por Deus, lá no Egito, da escravidão do Egito. Deus levantou Moisés para ser o libertador. E durante 40 anos, Moisés liderou o povo no deserto. Aquele Deus demonstrando graça, misericórdia e seu poder, né? Aquele povo, com raras exceções, muito carnal, muito incrédulo, se queixando, se murmurando, às vezes com saudades lá do Egito, queria retornar, né? E não vou entrar em detalhes, mas com exceção de Caleb e Josué, todos aqueles que saíram do Egito, com exceção de Caleb e Josué, morreram no deserto. Agora, uma nova geração, seus filhos, seus netos, serão liderados por Josué para serem introduzidos na terra prometida, em Canaã. Moisés morreu e Deus levantou Josué para liderar o povo. E nós vemos aqui, no versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Interessante que Josué, durante todo esse período, inclusive desde que ele estava lá no Egito, até a libertação, ele já foi preparado pelo Senhor para a futura liderança. Imagine uma coisa interessante. Ele foi testemunha das pragas que Deus enviou no Egito, foi testemunha da passagem pelo Mar Vermelho que Deus operou para a abertura do Mar Vermelho, foi testemunha das bênçãos derramadas pelo Senhor durante os 40 anos no deserto. Ele viu Deus atuando e agindo na vida do próprio Moisés. Ele viu durante muitos anos, né? Ele viu a maneira como Deus estava atuando na vida dele. Enfim, ele era testemunha viva de tudo o que aconteceu desde a libertação do Egito. Além de tudo, ele teve também a experiência militar. Quando teve aquela batalha contra Amaleque, enquanto Moisés estava no alto do monte, com os braços levantados, intercedendo, ele estava batalhando, liderando a batalha. Quer dizer, em todos os sentidos,
era uma testemunha dos atos de Deus, do livramento que o Senhor deu, do poder de Deus, da presença de Deus. Além disso, também, por ser auxiliar de Moisés, em constante contato com Moisés, ele foi amadurecendo também espiritualmente. Cresceu espiritualmente. Quer dizer, um homem foi talhado, preparado durante muito tempo para esse tipo de missão. Mas mesmo assim, era uma missão difícil para ele. Por quê? Versículo 2: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, no oeste. Veja que coisa. E por mais que ele tenha crescido espiritualmente, auxiliar de Moisés, tenha visto uma série de eventos através dos tempos, né? Era difícil para ele de repente substituir Moisés, ou então pelo menos de assumir uma responsabilidade dessa. E era um maduro, ele deveria ter nessa altura, o Josué uns 90 anos mais ou menos. Mas quando ele parou para pensar, apesar de todo o treinamento que ele teve, até de uma série de coisas, ele parou para pensar sobre as dificuldades que ele teria. Quais eram as dificuldades que ele teria? Primeiro, atravessar o Rio Jordão. Primeiro obstáculo. E não era só atravessar o Rio Jordão. No capítulo 3 de Josué, versículo 15, fala que há algo a respeito do rio. Versículo 15, do capítulo 3 de Josué. O Jordão transborda em ambas as margens, na época da colheita. Em outras palavras, naquela época, o Jordão estava transbordando. Uma enchente, vamos assim dizer, como enchente, né? Então, além das dificuldades normais para atravessar o rio ainda estava transbordando. Primeiro, grande dificuldade que poderia desanimar a qualquer pessoa, inclusive o Josué. Segundo, qual era? A extensão do território que eles teriam que tomar posse, muito grande. Terceira, qual? Outra dificuldade que ele tinha. Os inimigos, os moradores da terra, homens fortes, gigantescos, acostumados com a arte da guerra. Quarto, terra desconhecida. Os povos que moravam nesse local, que eram guerreiros, desconheciam o território, mas Josué e o povo não. Outra dificuldade, nós estamos vendo, está sendo relacionado aqui, outra dificuldade, o próprio povo que Josué ia liderar. Segundo alguns estudiosos, devia ter mais ou menos uns 2 milhões faziam parte do povo de Israel. 2 milhões, eu falei 2 milhões de pessoas que seriam introduzidas na terra. Vocês imaginam? Moisés já teve, e naturalmente Josué deve ter parado para pensar sobre as grandes dificuldades que Moisés teve. Com aquele pessoal que se queixava, murmurava, incrédulos, na sua boa parte. Muitos pensaram até em apedrejar Moisés. Agora imagina agora, Josué vai introduzir na terra, liderar um povo, 2 milhões mais ou menos que faziam parte do povo de Israel. Um pessoal que podia ter as mesmas reações que os seus pais tiveram com Moisés. Incredulidade, carnalidade, queixas, murmurações, e talvez até querer matá-lo também, como tentaram matar os pais, tentaram matar Moisés numa ocasião, apedrejar Moisés. Vocês vejam grandes desafios, humanamente falando. Vamos pensar bem, você liderar 2 milhões de pessoas, com todos esses problemas que nós identificamos, com o próprio povo, e além disso, do meio ao povo, deveria ter pessoas enfermas, tinham crianças, também tinham animais, além dos homens, e tinham também mantimentos e uma série de coisas para levar. O obstáculo primário, qual? O rio que estava bem cheio e nós transbordando. Então, diante desse desafio humanamente impossível, vamos dizer, né? E para Josué, ele precisava do quê? Ele precisava de um encorajamento. E Deus começou a encorajá-lo. E o que Deus fez? A primeira coisa que Deus falou para ele é o seguinte, versículo 5:
ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Quer dizer, nas batalhas que ocorrerão quando vocês entrarem lá em Canaã, eu estarei com você. Pode contar com a minha presença, te liderando, te dando capacitação. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E que promessa maravilhosa, hein? Ele viu a presença de Deus na vida de Moisés. O poder capacitador de Deus, a maneira como Deus estava presente na vida de Moisés. Ele pensou, puxa Deus, eu não sou Moisés, mas eu posso contar com essa promessa. Veja que maravilha, hein? As promessas do Senhor, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Outra coisa que eu estava pensando aqui, Deus não estava exigindo para Josué, e também para nós não exige, que nós tenhamos uma fé cega, uma fé que é salto no escuro. Ao contrário, a fé de Josué, naturalmente Deus operando na mente dele, tudo, fez com que ele se recordasse tudo o que ele passou ao lado de Moisés, né? Não só o lado negativo, o povo murmurando, se queixando, mas a maneira como Deus operou, demonstrando sua misericórdia, sua graça, seu poder, sua soberania, sua santidade. Ele pensando bem, falou, puxa vida, então a fé de Josué, assim como a de Moisés, e a nossa fé também, está baseada no que é a fé de Josué? Baseada em fatos objetivos, baseados realmente em acontecimentos históricos, como eu falei, no tempo e no espaço da história. Ele foi testemunha da atuação de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Então, Josué não é uma fé cega, ao contrário, é baseada em eventos históricos, é uma fé baseada em fatos objetivos. E agora vamos falar a verdade. Nós também, Deus não está exigindo de nós que temos uma fé cega, um salto no escuro. Ao contrário, a palavra de Deus, nós verificamos que há evidências extraordinárias, internas e externas, que fazem com que nós possamos confiar nesse livro, né? E Deus se revelou historicamente. Então, a nossa fé está fundamentada em uma revelação que está enraizada, arraigada na história, no tempo e no espaço. Em outras palavras, nossa fé está bem fundamentada, bem alicerçada, assim como Josué, pela experiência que ele teve do mover de Deus, da operação de Deus. Então ele tinha uma fé bem alicerçada, bem fundamentada. Isso foi muito importante para ele. E Deus resolveu fazer algumas promessas para ele, para encorajá-lo, como eu falei aqui, né? Veja o versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que promessa, hein? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa promessa, embora tenha sido feita aqui para Josué, é uma promessa que vale para os crentes de todas as épocas. Quer ver uma coisa? Vamos abrir em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Veja que maravilha, ó. E aqui é uma carta aos Hebreus, é para os cristãos. Então aquela mesma promessa que foi feita para Josué, foi feita para nós também. Versículo 5 de capítulo 13 de Hebreus. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, tá vendo? Embora que a promessa tenha sido dirigida a Josué, esse mesmo tipo de promessa é para nós. Versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Então veja que aquela mesma promessa, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, que foi feita para Josué, também é feita para nós. Que isso encoraja a gente. Vamos abrir Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. É a grande comissão. Quando chega no versículo 20, Jesus fala, capítulo 28 de Mateus, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É uma promessa de Cristo, que nós devemos nos apropriar por fé. Eu estarei, que às 24 horas por dia, Deus não, na pessoa de Jesus Cristo, não vai nos abandonar. Quer dizer, o encorajamento, a promessa, o poder, a presença de Deus, né? Naturalmente foram suficientes para sustentar o quê? A Josué. Durante toda a sua vida, e todo o período da liderança dele.
E os crentes de todas as épocas, vamos assim dizer, né? Todas as épocas da igreja podem animar-se com essas promessas da minha Senhor. O Senhor não estará presente, não vai nos abandonar, estará sempre conosco. Vamos abrir também 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. 1 Crônicas 28, 20. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Aqui é Davi falando com seu filho Salomão a respeito da construção do santuário do templo, né? E aí ele fala o seguinte no capítulo 20. E acrescentou, Davi falando para Salomão: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Que maravilha, né? Essas promessas para os crentes de todas as épocas, de o Senhor estar presente em nossa vida e não nos abandonar. Vamos voltar lá para Josué, capítulo 1. No versículo 1 diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Senhor com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, né? Diz o Senhor a Josué: Senhor, Senhor, Yahvé, eu sou o que sou. É o nome pessoal de Deus, é o nome pelo qual Deus se revelou diante da sarça, lá na sarça, para Moisés: eu sou o que sou. E esse nome Senhor aqui, conforme revelado lá para Moisés, o sentido é aquele que é eterno, aquele que é autossuficiente, aquele que é imutável, aquele que tem em si mesmo razão da sua existência, não em outro. Esse é o nome do Senhor. É o nome também relacionado com Deus, com a aliança que fez com o povo lá também. Então esse Senhor que se revelou a Josué, comissionando Josué. Agora, qual era a missão de Josué? Ele deveria conduzir o povo até a terra prometida, até Canaã. Derrotar o quê? Os inimigos e tomar posse da terra que eles herdaram. Realmente era a liderança dele, exigia muitas coisas, né? Era algo impossível de ser feito, impossível. Mas nós aprendemos, vamos assim dizer, lendo a palavra de Deus e pela experiência pessoal, que quando o Senhor dá um mandamento para alguém, seja, não importa que época, seja para os crentes do Antigo Testamento, seja para os crentes do Novo, também ele dá o poder, a capacidade, vamos assim dizer, veja bem, Deus dá o poder, a capacidade, através do Espírito Santo, para o crente obedecer pela fé e cumprir o mandamento que Deus foi dado. Sendo assim, quando Deus comissionou a Moisés no passado e a Josué agora, tanto para Moisés como para Josué, Deus os capacitou para a missão pelo qual eles tinham sido designados. Isso é uma coisa muito importante, né? E aqui Deus continua, versículo 6: ser forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus havia prometido para Abraão que a terra seria dada para ele e seria dada também para os seus descendentes. Vamos abrir em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Gênesis 13, 14. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, e para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Enfim, a promessa foi feita a Abraão, pois foi repetida para Isaac, seu filho, e foi repetida para Jacó também. Então Deus é fiel. Quando ele faz uma promessa, ele cumpre essa promessa. Deus é fiel. Deus é fiel às suas promessas e fiel ao seu povo. E aqui Deus estava cumprindo a promessa que havia feito para Abraão, Isaac e Jacó, de que realmente o povo tomaria posse da terra e herdaria a terra. E Deus continuou
encorajando a Josué para que realmente ele, firmado, confiando nas promessas do Senhor, ele pudesse ser um líder capacitado e introduzir o povo na terra. Uma coisa interessante é o seguinte, é que em termos de tipologia, o livro em termos de figuras, tipos, símbolos que nós vemos na Bíblia, nós verificamos que Josué, no Velho Testamento, né, aparecem os tipos, do antítipo no Novo, figuras, símbolos e tal, e Josué é um tipo da pessoa de Jesus. Quando nós verificamos que a missão que ele tinha, que era conduzir o povo à terra, passar pelo Jordão, conduzir o povo à terra, vencer, derrotar os inimigos, tomar posse da herança, nós verificamos que é um tipo de Cristo. Por quê? Josué, como grande comandante, dirigindo o povo, introduzindo na terra, vencendo as batalhas, ele é um tipo da pessoa de Jesus. Vamos abrir em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 9. Então, assim como Josué era o grande comandante que dirigiu o povo, Jesus é o grande comandante, que realmente ele nos liderando, vencendo os inimigos, e nós verificamos aqui no capítulo 9, vemos, capítulo 2 de Hebreus, versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Foi de Jesus. Agora eu vejo o lado, Josué tipo como comandante, que juntamente com o povo, obteve vitória, venceu, derrotou os inimigos, e introduziu a Canaã, terra prometida. Versículo 10, ao levar muitos filhos à glória, Cristo, né? Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Quem? Jesus. Jesus, como autor da salvação, ele realmente nos dá vitória espiritual sobre o diabo, a carne, o mundo, e nos dá salvação, e ele realmente é o grande comandante. Em outras palavras, assim como Josué conquistou Canaã, juntamente com o povo, Cristo conquistou a vitória, vamos dizer, espiritual. E agora ele divide o quê? Ele compartilha conosco a sua herança espiritual. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Mostra uma coisa muito importante, muito rica. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja o paralelo. Antes de nós vamos voltar para esse versículo outra vez, nós vou abrir novamente lá em Josué. Veja que interessante, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Aqui dizia o seguinte, que a missão dele era introduzir o povo na terra, e que o território era realmente grande, e que Deus, veja no versículo 3 diz, comprometi a Moisés todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. A promessa da terra foi feita a Abraão, repetido para Isaac e para Jacó. A terra é do povo, mas eles deveriam, pela fé, tomar posse. E aqui diz, né, que fala o quê? Onde eles pusessem os pés, tomassem posse, seria deles. Assim também para nós. Agora para Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em outras palavras, Deus prometeu bênçãos espirituais em Cristo, herdadas em Cristo para nós. Cabe a nós conhecê-las, tomar posse pela fé e nos apropriarmos pela fé dessas bênçãos espirituais.
não seja ficou claro para você. Num sentido espiritual, segundo os estudiosos, num sentido espiritual, o livro de Josué é chamado de o Efésios do Velho Testamento. Por quê? Fala das regiões celestiais, fala de tomar posse, e assim como eles tomariam posse de bens materiais da terra e as riquezas da terra, nós tomamos posse de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso alguns recomendam até que você estudasse o livro de Josué juntamente com o livro de Efésios, que fala das bênçãos espirituais, que nós devemos conhecê-las pela palavra de Deus, tomarmos posse, nos apropriarmos e medicarmos essas bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. Tomar posse das bênçãos que nós herdamos em Jesus. Agora voltemos para Josué, nosso texto. Agora, a garantia da presença de Deus, vamos assim dizer, né? E o sucesso da missão de Josué dependiam de algumas coisas. Nós vamos verificar. Estavam condicionadas a quê? A confiança em Deus, naturalmente, né? E a obediência. E mais algumas coisas, vamos verificar aqui. Quais eram as condições? Primeiro, fé. Fé. Quando fala aqui, versículo 6 de 1 Josué capítulo 1. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E no versículo 7 repete novamente, somente seja forte e muito corajoso. E no versículo 9 também fala, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Primeira coisa, confiar nas promessas de Deus. Primeira coisa que ele tinha que fazer, confiar nas promessas de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, a palavra de Deus. Tanto é assim que no versículo 7 de capítulo 1 de Josué fala, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então, outro requisito, você leia o quê? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. E o que mais? E não se desvie dela nem direita nem para a esquerda, quer dizer, não desviar nem pela direita nem para a esquerda, significa, ande no centro da minha vontade. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, versículo 7, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, tá vendo? Se você não tiver confiança em mim, se você não tiver na plena dependência de mim, não ler, estudar, meditar, refletir profundamente na palavra, confiar nas promessas contidas na minha palavra e praticar a palavra, obedecer a palavra, você não vai ser bem sucedido. E continua, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Quer dizer, ele tinha a responsabilidade também, não só de ler, mas proclamar essa palavra. Aqui fala, meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Quer dizer, se veja a importância da palavra de Deus, né? Para o fortalecimento da fé. Só então, tá vendo as condições? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Quer dizer, em todas as épocas, quer no período do Antigo Testamento, quer no período Novo, e em todo o período da história da igreja, é importantíssima a leitura, estudo, meditação, reflexão da palavra, confiança nas promessas e a prática, a obediência da palavra de Deus. Me faz lembrar Colossenses capítulo 3, vamos ver, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Aqui fala, de certa maneira é aquilo que Deus falou para Josué, né? Versículo 16 de Colossenses 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habitar ricamente implica o quê? Leitura diária, estudo, meditação, reflexão profunda e crença naquilo que você está lendo, confiar nas promessas do Senhor e praticar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo.
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda sabedoria e cante salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente. Habitar não é como alguém fazer uma visita, não. Vem para ficar, habitar, morar. Veja a importância da palavra de Deus na nossa vida. Voltemos para Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. O que Deus continua falando, hein? Para encorajar ao Josué. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, quer dizer, confie em mim. E corajoso, não se apavore, nem desanime. Naturalmente a missão dele é para desanimar qualquer um, né? Sem o poder de Deus, né? E Deus continua no versículo 9. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, já falei que esse Senhor aqui é o nome pessoal de Deus, né? Eu sou, né? Aquele que é imutável, eterno, autossuficiente, infinito, o soberano, o seu Deus estará com você por onde você andar. Que coisa maravilhosa, né? E Jesus nos prometeu lá no capítulo 28 de Mateus, na grande comissão, que estaria conosco às 24 horas, o tempo todo. Em outras palavras, você às vezes pode ficar desanimado. Líderes espirituais nas igrejas às vezes ficam desanimados, às vezes quando vão assumir uma responsabilidade, se sentem inadequados, ficam assim com receio de fracassar. E nós mesmos, em várias áreas da vida, pais, em relação à questão dos filhos, no mundo, na parte secular, empresários que têm uma liderança importante, ou profissionais, professores, não importa o desafio que você tem pela frente, todos nós temos um Jordão pela frente, temos dificuldades, temos lugar para conquistar. E quando nós temos essa promessa do Senhor, que está presente conosco, para nós não desanimarmos, não vai nos abandonar, isso realmente é algo que nos deixa animados. Quer ver uma coisa, como nós somos sujeitos no campo espiritual a desanimarmos às vezes? Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O Timóteo era jovem, é discípulo de Paulo, e diante de uma série de responsabilidades que ele tinha, como líder espiritual, às vezes ele ficava meio desanimado, um pouco assim, amedrontado, né? E Paulo diz no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Veja que coisa, ele precisava do encorajamento de Paulo. Versículo 8, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Está vendo? O próprio Timóteo precisou ser encorajado diante de certas responsabilidades. Então voltemos lá para Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Qual é o obstáculo? Qual é o Rio Jordão como primeiro obstáculo para você ter vitória espiritual? Para você ter uma vida realmente que agradar a Deus? O que está se vindo como obstáculo? Para eles não era fácil. Quando Deus falou que eles teriam que atravessar o Rio Jordão, que estava transbordando, ele não disse nem para Josué, que confiava em Deus, nem para o povo, como é que Deus ia operar essa travessia. Naturalmente Josué deve ter se lembrado, como se lembrou, de quando no passado, né, Moisés liderando, eles passaram pelo Mar Vermelho, Deus abriu, né, o mar para eles passarem. Mas Deus não entrou em detalhes. Deus não entrou em detalhes como ele ia agir. E eles tinham simplesmente que confiar no Senhor. E era uma coisa realmente, humanamente falando, difícil de aceitar, né? Como é que nós vamos passar? Aquele povo naturalmente deve ter ficado olhando para um. Quando eles ficaram diante do Rio Jordão, que estava transbordando, eles devem ter pensado, puxa, e agora? O que nós vamos fazer? E agora?
Talvez até alguns estivessem murmurando, embora a palavra de Deus não falasse aqui. Agora, uma coisa importante que eu lembrei, eu estava falando para vocês sobre símbolos, tipos, figuras que aparecem no Antigo Testamento. Muitas pessoas acham que passar pelo Rio Jordão simboliza a morte do crente e que entrar em Canaã simboliza entrar no céu. Não é nada disso. O Rio Jordão, passar pelo Rio Jordão, ele simboliza, vamos assim dizer, ainda mais que a Arca do Senhor estava sendo carregada pelos sacerdotes, a Arca do Senhor que estava sobre os ombros dos sacerdotes, quando eles passaram pelo Rio Jordão, estava sobre os ombros dos sacerdotes, né? Ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, simbolizava também a santidade de Deus. E a arca é um tipo também da pessoa de Jesus, que morreu por nós. E quando eles entraram no Rio Jordão, em termos simbólicos, fala o quê? Que nós, da morte e sepultamento de Jesus. E pelo fato de nós, ao sermos salvos, sermos unidos à pessoa de Jesus, identificados, associados com a pessoa de Jesus, ele como nosso representante, tudo que aconteceu com ele aconteceu conosco. Porque Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas nós também morremos com ele, fomos identificados com ele. Então nós somos identificados com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Isso nós verificamos até no batismo, né? O batismo significa o quê? Morrer para o mundo, o pecado, o diabo, ser sepultados e ressuscitados com Cristo para uma nova vida. E quando eles saíram do Rio Jordão, que não simboliza a morte do crente, e entraram em Canaã, Canaã não se fala do céu. Por que não fala do céu? Porque Canaã é um lugar de conflitos, de batalhas, de lutas contra os inimigos, e no céu não haverá inimigos, no céu não haverá batalhas. Canaã fala do quê, hein? Lembra que nós vamos voltar novamente lá para Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, que nós vamos verificar o que eu estou relacionando. Quando fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Canaã fala do quê? De conflito, de uma vida de fé, de obediência, de santificação, pelo qual nós saímos cada vez mais semelhantes a Jesus. Fala o quê? Vitória contra os inimigos. Quais são os inimigos do crente? Para Josué e o povo de Israel, os inimigos quais eram? Os moradores da terra. Para nós, quais são os nossos inimigos? O diabo, os demônios, a carne, o mundo. E quando o entrar então em Canaã, simboliza o quê? Que nós, tendo Cristo como nosso comandante, pela nossa identificação com Jesus, nós tomamos posse das bênçãos espirituais. Fala aqui, ó, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quer dizer, da herança que nós temos em Cristo, numa vida cheia do Espírito Santo, uma vida de vitórias, uma vida realmente que glorifica a Deus, rumo à maturidade. Por isso, é errado nós, teologicamente falando, dizer que passar pelo Rio Jordão é a morte do crente e entrar em Canaã é o crente lá no céu. Não. Passar pelo Rio Jordão é a nossa identificação com Cristo, isto é, morte, sepultamento. E ao sairmos a saída pelo Rio Jordão simboliza o quê? A ressurreição de Cristo e a nossa identificação com Cristo em sua ressurreição. Consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos falar em capítulo 6 de Romanos, versículo 11, exatamente isso. É o segredo da vitória, né? Muitas vezes nós esquecemos que quando nós somos batizados, imersos na água, esquecemos o que significa isso. Identificados com Cristo, sua morte, sepultamento e ressurreição. Morrer para o pecado, para a escravidão do pecado e termos vitória em Cristo. Em outras palavras, entrar em Canaã, na terra prometida, é uma vida no poder da ressurreição de Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida realmente de poder, de vitória. E para Josué, quais eram as exigências? As exigências eram quais? Confiar no Senhor, ler a palavra, que no caso aqui o Pentateuco, né? Ler, estudar, meditar, proclamar
e falar da palavra de Deus. Para nós também. Deus exige de nós o quê? Que nós confiemos nele, dependência total dele, que nós possamos venhamos a seguir a Cristo como nosso comandante, nosso modelo também, né? Na dependência do Espírito Santo. Exatamente isso. E a importância qual é? De nós verificarmos isso, que é que Deus quer o quê? Nos motivar a vivermos uma vida realmente agradável a Deus. Uma vida agradável a Deus. E se você está desanimado por causa do primeiro obstáculo, que é o Jordão, ou a dificuldade de entrar em Canaã, confie nas promessas do Senhor. Nós verificamos que essa promessa que o Senhor fez, que nunca não vai nos abandonar, como ele fala aqui ó, no versículo 5 de Josué capítulo 1, né? No final, nunca eu deixarei, nunca abandonarei. Essa promessa é para nós também. E quando ele diz aqui no versículo 9, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós verificamos na grande comissão também, né? Jesus prometeu estar conosco todos os dias, às 24 horas. Então você tem a promessa da presença de Deus, da proteção de Deus, do poder de Deus. E o que mais nós precisamos para realmente andarmos uma vida agradável a Deus? Lembre-se que eu te falei para você, quando Deus dá um mandamento, Ele nos dá o poder, que é o poder capacitador do Espírito Santo, para nós obedecermos. Quando Ele comissionou a Josué, Ele capacitou a Josué para realmente ele viesse cumprir a missão. E todos nós temos um ministério na igreja local. E Deus nos dá dons, nos capacita para que nós, com o poder do Espírito Santo, nós possamos o quê? Cumprir nosso ministério no poder. E se nós ficarmos animados, devemos olhar esses textos que falam da presença de Deus. Da presença de Deus. A consciência da presença de Deus. Sabe que Deus é real. E nossa fé, então, não é uma fé cega, não é uma fé salto no escuro, mas é uma fé bem fundamentada na revelação bíblica, que é de fé. Esse livro aqui, nós cremos que esse livro é digno de crédito, é a revelação de Deus. Nós cremos na inspiração verbal, toda a palavra inspirada, inspiração plenária. Na Bíblia é inerrante, não há erros, infalível. A palavra de Deus não nos conduz a erro, ela é suficiente, enfim. Então, qual era o segredo que levou ao sucesso? Qual foi o segredo que fez com que Josué confiasse nas promessas, dependesse de Deus e tivesse sucesso? Qual foi o segredo? Está aqui. Versículo 7 do capítulo 1 de Josué. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer andar. Por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, tá vendo? Qual foi o segredo dele então? Ler a lei, que é o Pentateuco, que é a palavra de Deus. No caso nosso aqui é toda a palavra de Deus, né? O Antigo e o Novo Testamento. O segredo de Josué qual foi? Ler a palavra diariamente, várias vezes, meditar, refletir, crer nas promessas do Senhor e praticar e obedecer. Pela fé, Josué obedeceu. Pela fé nós devemos obedecer também. Mas para que isso aconteça, nós temos que usar do mesmo segredo que ele usou. Qual foi? Ler, meditar, estudar, refletir, confiar nas promessas de Deus, conhecer cada vez mais Deus, que se revelou na palavra de Deus, cada vez mais buscar a pessoa de Jesus na palavra, porque Jesus é o tema da Bíblia, né? E obedecer a palavra de Deus como Josué obedeceu no poder do Espírito Santo. Tanto é assim que no versículo 8 de Josué capítulo 1 diz: não deixe de falar as palavras desse livro, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Obedecer pela fé. Só então, veja bem, condicional, hein? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? No sentido, quer seja numa vida mais parecida com Jesus, quer seja trabalhando para o Senhor, usando o seu dom espiritual,
faça aqui. Isso, exatamente isso. Leia, estude, medita, reflita na palavra de Deus, confie nas promessas, conheça cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus, seja um crente adorador, um santo adorador, né? E obedeça a palavra de Deus pela fé, no poder capacitador do Espírito Santo. Assim será um crente vitorioso. E você veja como um texto desse, do Antigo Testamento, tem tantas lições para nós, que nós podemos ficar horas aqui falando, né? E eu vou ler mais um texto, que eu acho que é de grande importância para nós. Um texto que realmente mostra, 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. 1 João 5, 4. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Veja que coisa importante. 1 João 5, 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está vendo? Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está vendo? A nossa fé. Nós somos salvos pela fé e somos santificados pela fé. E vamos obter também vitórias no Senhor pela fé. E vamos nos apropriar das bênçãos espirituais também pela fé, citados em versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Enfim, a vida cristã é pela fé. Vida cristã é pela fé. E vamos ali mais um texto, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Sempre fazendo um paralelo com o que aconteceu lá com Josué, né? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois? Pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. Nem o diabo, nem o mundo, nem a carne, nem o inimigo, nada. Nem ser humano nenhum. Nem demônios, nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, uma coisa importante frisar também, que aquelas batalhas do Antigo Testamento, no caso de Josué, quando entrou na terra prometida, não era só batalha contra inimigos humanos, não. Por trás dos inimigos estava também quem? Os demônios. Porque aquele povo lá, além de moral, era idólatra e era ocultista também. Eles tinham relacionamento com demônios, comunicação com demônios. E nós também temos essa batalha. Então, que diremos, pois? Versículo 31 de Romanos. Se Deus é por nós, diante dessas coisas, quem será contra nós? Agora o versículo 37 de Romanos 8. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Já temos a vitória. Jesus já obteve, ele, pela sua morte e ressurreição, tudo que nós precisávamos para ter salvação, vitória espiritual, maturidade, semelhança com Cristo, tudo que você pode ver, nós já temos em Jesus. Cabe a nós, na dependência do Espírito Santo, pela fé nos apropriarmos das vitórias que Cristo alcançou para nós. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora eu pergunto para você, como é que está a sua experiência cristã? Você, diante dos obstáculos que têm surgido, e todos nós passamos por testes, por provações, né? Você tem desanimado, tem tido medo de fracassar, tem tido medo de não estar adequado para a sua responsabilidade cristã? Lembre-se desse texto de Josué capítulo 1, que Deus prometeu o quê? A sua presença para Josué, prometeu o seu poder, a capacitação, prometeu que não abandonaria. E essas promessas que foram feitas para ele, também são para nós também. Deus, na pessoa de Jesus, disse o quê? Que estaria conosco às 24 horas, né? Deus disse também em Hebreus lá que ele não nos abandonaria. E o próprio Espírito Santo habita em nós. Em outras palavras, Deus não vai te abandonar. Basta você ler a palavra de Deus, confiar nas promessas do Senhor, confiar nesse Deus que revela na palavra e pela fé se apropriar das bênçãos e ter a dependência do Espírito, né? Para que o Espírito Santo possa operar em nós, de tal maneira que possamos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Não desanime. Deus é real. Você pode ter uma vida transformada.
Outra coisa importante, na vida cristã, ninguém fica parado, seja no sentido de vida, seja no sentido de servir a Deus. Ou você marcha, ou você atua pela fé, ou você regride em incredulidade e em descrença. Aí que está. Como é que está? Você tem regredido na vida cristã? Por incredulidade? Por falta de fé? Ou você tem marchado pela fé, seja servindo, seja vivendo a vida cristã? A vida cristã, como eu gosto sempre de falar, é a vida de Cristo refletida no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Você pode desfrutar dessa vida vitoriosa. Deus realmente quer que você desfrute de toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto tão rico, do capítulo 1 de Josué, que mostra que o Senhor é um Deus realmente que presente, um Deus que age, um Deus que manifesta o seu poder. E nós verificamos também, Senhor, pela tua palavra, que quanto maior o obstáculo, maior a manifestação da tua presença e do teu poder, Senhor. Que nós possamos desfrutar das manifestações do teu poder, da tua presença, e nos dando vitória, de tal maneira que nós possamos ver para a tua glória. Pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu resolvi fazer uma complementação do estudo que eu estava fazendo sobre Josué. Eu havia dito para você que há uma relação muito grande entre o livro de Josué e o livro de Efésios no Novo Testamento, a ponto de alguns estudiosos chamarem o livro de Josué de o Efésios do Velho Testamento. E agora eu queria ressaltar um aspecto. Eu vou abrir agora novamente em Josué, capítulo 1, Josué capítulo 1, sobre um detalhe importante das batalhas. No versículo 5 de Josué capítulo 1, diz o seguinte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Em outras palavras, Josué, ao entrar com o povo na Terra Santa, na Terra Prometida, iria enfrentar inimigos terríveis, ferozes, acostumados com a guerra, batalha e naturalmente impulsionados pelo próprio diabo, né? E aqui que Deus falou, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Quer dizer, Deus estaria com o povo, estaria com ele que era o comandante liderando Josué. E nós vamos comparar agora com Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 6. Como todo livro de Josué deve ser lido juntamente com o livro de Efésios, agora no capítulo 6 de Efésios fala da armadura de Deus. Lá no caso de Josué e os soldados, os guerreiros de Josué, batalhando com os inimigos lá de Canaã, a batalha seria física. Usaram armas, né? Espadas, enfim, para batalhar. E aqui a nossa batalha é espiritual. Diz o versículo, capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor. Está vendo? Josué na batalha, ele contava com a presença de Deus, o poder capacitador de Deus e a presença de Deus. Nós também, na batalha com o diabo e seus demônios, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor. Ninguém vai enfrentar o inimigo, seja uma tentação que for, na energia da carne, não. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, tá vendo? O crente cheio do Espírito Santo ele tem condições de resistir a Satanás e os demônios. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para a batalha espiritual. No caso de Josué, era uma luta física, né? De homem com homem, homens com homens. Mas aqui nós vamos lutar com seres espirituais. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Naturalmente, lá quando Josué entrou com o povo, lá em Canaã, o povo lá de Canaã conhecia a própria terra, então eles podiam armar até ciladas contra Josué na batalha, né? Versículo 12,
pois a nossa luta não é contra os seres humanos, ou seja, a carne e o sangue, né? Como foi o caso de Josué, que a luta era contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, nossa batalha é contra Satanás e seus demônios. Voltemos lá para Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Qual era o segredo dele, da vitória dele? Era a palavra de Deus. Então Josué capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quer dizer, à medida que Josué lesse diariamente a palavra de Deus, meditasse, refletisse profundamente, confiasse nas promessas do Senhor e praticasse no poder do Espírito a palavra de Deus, ele seria o quê? Os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. O mesmo acontece conosco. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Dando continuidade, já que a nossa batalha com o diabo e a armadura, como é que seria o uso da armadura? Versículo 14 de Efésios 6. Assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quer dizer, estamos armados para a batalha, só que é a nossa batalha espiritual. Versículo 16. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aí inclui tentações, e tudo está ligado com o diabo, querendo combater os servos de Deus. Mas eu quero chamar a atenção é o seguinte: no caso lá de Josué, ele obteve sucesso e vitória ao usar a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus. E como resultado, ele confiava no Senhor, dependia do Senhor, e no poder do Senhor, e contando com a presença do Senhor, ele teve vitória contra os inimigos. No nosso caso, vestido a armadura. E eu quero chamar a atenção no versículo 17 de Efésios 6. Use o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vê que coisa. A arma que nós temos para resistirmos ao diabo é a qual? É a palavra de Deus. Como aconteceu lá com Josué. Ele ficou fortalecido, confiante em Deus, mais firme na fé, porque ele lia, meditava, estudava, confiava nas promessas do Senhor e praticava a palavra de Deus. Interessante, nós vamos abrir lá em Mateus capítulo 4, e nós vamos verificar que mesmo Cristo, quando foi tentado pelo diabo, o que ele fez? Ele usou a palavra de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Interessante, a partir do versículo, vocês vão ler quando tiverem tempo, Mateus 4, versículos de 1 a 11. Mas para cada tentação do diabo, tentando a Cristo, Cristo rebatia, usando o quê? Ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja o versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 7. Jesus lhe respondeu, para quem? Para o diabo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Versículo 10, Jesus novamente usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, rebatendo o inimigo. Versículo 10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestareis culto. Cristo venceu a batalha contra o diabo, contra a tentação do diabo, usando a palavra de Deus. Qual foi o resultado? O diabo foi derrotado naquele contato, naquele diálogo entre eles. Versículo 11 fala: então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Quer dizer, qual foi o resultado da batalha? Vitória de Cristo usando a palavra de Deus.
Então eu queria fazer esse complemento que nós fizemos agora para mostrar a grande relação que há entre o livro de Efésios e o livro de Josué, que vale a pena você ler os dois livros simultaneamente. Por quê? Porque um fala de Josué como comandante, conduziu o povo até a terra prometida, derrotou os inimigos nas batalhas lá, na batalha, e Josué, juntamente com o povo, tomaram posse da terra, que é a herança que Deus havia prometido para Abraão. Assim também Cristo, nosso Josué, espiritualmente falando, ele também superou todos os obstáculos, Jordões, tudo mais, tudo que está pela frente, vencendo os inimigos, e nos levou aonde? A Canaã. Como eu já disse para vocês, Canaã não é o céu. Canaã representa um lugar em que nós tomamos posse do quê? Vamos lá verificar novamente lá em Efésios capítulo 1. Canaã está relacionado com Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Canaã, lá que nós vemos Josué, quando eles entraram, tomaram posse, se nós verificarmos em termos de Novo Testamento, em termos de Efésios, em termos de bênçãos espirituais, Cristo tomou para nós posse das bênçãos. E nós, como herdeiros de Cristo, tomamos posse pela fé das bênçãos espirituais que estão aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então Canaã é um lugar de quê? De fé, de obediência, de vida cheia do Espírito, de batalhas, conflitos contra Satanás e os demônios, contra a carne, o mundo. E hoje nós temos vitória em Jesus. E pela fé nós nos apropriamos dessas bênçãos e teremos também uma vida espiritual no poder da ressurreição de Cristo. Veja que maravilha você poder ler o livro de Josué e ao mesmo tempo ler o livro de Efésios, mostrando as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. E a chave de tudo isso, como eu falei para você, é a palavra de Deus. O sucesso de Josué foi o quê? Ler a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. E para nós também, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para nós enfrentarmos o inimigo, entre outras coisas. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos novamente por essa porção da palavra, quer as que nós vemos no Antigo, quer no Novo Testamento, mostrando a importância da tua palavra, Senhor. A importância de nós lermos, meditarmos, confiarmos nas nossas promessas, conhecermos cada vez mais a pessoa de Jesus e obedecermos no poder do Espírito. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.